Pois é, Plínio, a gente estava falando há pouco que o Paulo Pimenta, né, ex-ministro da SECOM, deputado federal, está entrando na PGR com um pedido para que seja colocada uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, para impedir, né, qualquer risco de fuga. O Paulo Pimenta relembra ali a hospedagem do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Você lembra que ele foi lá só dar uma dormidinha, passar uma noite, né? Ele relembra essa estadia lá. Ele fala, cita outras declarações do Bolsonaro sinalizando que poderia fugir. Mais de uma vez, né? O ex-presidente já deixou claro que pode sim empreender fuga para não ser preso. Bolsonaro vai fugir, afinal, Plínio? Eu vi que você apurou algo nesse sentido, que ele falou alguma coisa sobre fuga ontem na reunião do PL, não foi isso? Pois é, viu? Olha, gente, uma coisa que eu nunca tive dúvida e que eu falo desde lá de trás, desde 2018, é que se tem um atributo desses caras que se colocam como machões, tipo Bolsonaro na frente, junto com um monte de homem, né, Ana? Aquele ambiente machista, patriarcalista, se tem uma característica que une esse tipo de homem, é a covardia. O Bolsonaro é um covarde, né? Ele sempre mostrou isso, né? Passou isso para os filhos, lembram do Flávio Bolsonaro naquele debate que ele quase caiu lá quando na prefeitura do Rio, né? Se borrou todo. E assim, essa é uma característica do Bolsonaro, muito diferente do que aconteceu com o Lula, por exemplo, que o Lula enfrentou todo o processo de lawfare, da Lava Jato, de cabeça erguida, foi para a prisão, uma prisão injusta, ficou 580 dias. O Bolsonaro não vai fazer isso, né? E a grande questão, o Paulo Pimenta tem razão quando ele fala dessa questão de pedir a tornozeleira, viu, Ana? Eu estava ouvindo vocês aqui, porque assim, ontem o Bolsonaro se reuniu com o núcleo duro do Congresso Nacional, né, que ele comanda, na casa do Zucco. O Zucco é um deputado lá do Rio Grande do Sul, do PL do Rio Grande do Sul, que hoje é o principal aliado do clã, né? Eles vão trocando ali de aliados próximos, né? Mas o Zucco, inclusive, estava naquela operação da PF lá em Mambucaba, né, em janeiro do ano passado, que estava o Bolsonaro, eles tentaram fugir naquela época lá, tentaram fugir pelo mar, vocês lembram dessa história, que pegaram o Flávio Bolsonaro pegou um jet ski, o Bolsonaro montou num barquinho e tentou fugir. Nessa reunião que teve no apartamento funcional do Zucco, o Bolsonaro indicou, inclusive, os destinos dele, né? Estados Unidos de Donald Trump ou Argentina de Javier Milei. Como é que ele falou isso? Gente, para bom entendedor, uma letra basta, né? Ele falou assim, ó, que ele vai continuar no Brasil porque ele sabe que ele não fez nada para provar sua inocência e que se tivesse feito algo, ele já teria ido para os Estados Unidos, para a Argentina, buscar asilo. Ou seja, gente, é lógico que ele não vai expor ali diretamente, até mas ele foi para os Estados Unidos, né? No final, antes de terminar o mandato. Então, teve essa fuga também, né? Teve essa nos Estados Unidos, depois teve aquela pelo mar que eles tentaram, aquela palhaçada que teve lá em Angra, né? E agora tem mais essa. Então, faz sentido. O Bolsonaro já pensa nisso. Tem uma questão interessante na psicologia, que quando a gente nega alguma coisa, é que a gente já pensa nessa coisa, entende? Então, quando eu falo para vocês assim, ó, não pense num elefante cor-de-rosa, todo mundo já pensa num elefante cor-de-rosa. Então, quando o Bolsonaro fala que não vai fugir para os Estados Unidos ou para a Argentina, né? E ele nem disse que não vai fugir, ele falou assim que se ele tivesse feito algo, ele iria para os Estados Unidos ou para a Argentina. Ou seja, ele já pensa, já arquiteta, inclusive, como o Ivan lembrou, na segunda-feira, na terça-feira, aliás, o Eduardo Bolsonaro voltou para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro tem falado com todas as letras. Ele abandonou totalmente o mandato dele na Câmara para cuidar dessa diplomacia para a fuga do Bolsonaro, para dar guarida ao Bolsonaro. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez
foi uma live com o neto do Figueiredo, né, com o Paulo Figueiredo, que está indiciado também, foi denunciado também como membro da organização criminosa. E é interessante porque, assim, o Eduardo Michele, a gente deu essa matéria, inclusive, é o que consta na delação do Mauro Cid, não é ninguém de fora que está falando, não, é o Mauro Cid. Eram os principais incitadores para haver uma guerra civil. Eles falavam para o Bolsonaro para incitar os caques a pegarem armas, para realmente ir para cima e tentar o golpe, um golpe militar, e usando, inclusive, os civis de guarida. Então, gente, a investigação expôs tudo isso. Agora, quando o Bolsonaro fala assim, se tivesse algo eu fugiria, ele sabe o que ele fez. Ele sabe que o que ele propiciou ali com a organização criminosa foi uma tentativa de golpe de Estado. As provas estão aí, são abundantes. Não sou eu que estou dizendo, qualquer jurista, inclusive o atual advogado do Bolsonaro, né, que é o Celso Cavinelli, alguma coisa assim, que está batendo muito de frente com o Eduardo Bolsonaro, porque antes dele ele assumiu a defesa do Bolsonaro em janeiro, mas em novembro ele falou que a investigação da Polícia Federal é muito robusta e que, de fato, houve uma tentativa de golpe. Então, o Bolsonaro sabe disso, sabe que as chances dele são praticamente impossíveis aí de livrar ele da cadeia, então ele já fala nessa rota de fuga aí, que pode ser Argentina de Milei ou Estados Unidos de Donald Trump. O negócio está só começando. Eu acredito que seria muito prudente que a PGR acatasse essa sugestão do Pimenta e pedisse ao Moraes justamente o uso de tornozeleira eletrônica. O que não impede dele fugir também, né? O que não impede dele fugir. Porque se vocês lembrarem, aquele troglodita lá, ou como é que ele chama? Até esqueci o nome dele, Daniel Silveira, ele cortou a tornozeleira. Então, assim, para isso, eles fazem qualquer coisa. A gente está lidando com um bando de criminosos, de bandidos, de alta periculosidade, armados e com influência num amplo espectro aí da sociedade brasileira, inclusive entre autoridades. Ontem eu estava falando, inclusive, com uma fonte na Polícia Federal, e assim, ele estava falando, que bom que a PF cortou na própria carne, porque a gente vê as pessoas que foram indiciadas, tanto na PF, quanto tem gente dentro da Procuradoria-Geral, a própria denúncia, o próprio Mauro Cid, na delação dele, diz que tinha um juiz dentro do TSE que abastecia a organização criminosa com informações. Então, gente, é muito perigoso o que a gente está lidando e realmente é prudente, inclusive o que o Rogério falou ontem aqui, uma prisão preventiva, porque existe sim a possibilidade de fuga, viu, Ivan e Ana? Alessandra Castanheira fala assim, eu acho que ele está dando pista falsa, ele deve ir para Hungria. Está confundindo os inimigos, né, Alessandra? Pode ir lá também como é que ele chama? O da América Central, lá, aquele maluco lá também. Do Bukele? Ou El Salvador? É o Salvador. Para a Hungria ou para a Itália, que é a extrema-direita governada pela Giorgia Meloni, também, enfim, aí já é mais difícil, acredito eu, porque para qualquer um desses países, a Hungria, por exemplo, não tem nem voo direto do Brasil, né? Ele teria que fazer escala em outro país da União Europeia, e aí que daria o problema para ele entrar, né? Agora, para a Itália tem voo direto, né? Tem voo direto, São Paulo, Milão, enfim. Argentina, né? Argentina dá para ir de carro. O mais fácil é a Argentina. A Argentina é o mais fácil. Ou Estados Unidos mesmo, pode ser também, porque aí se ele consegue, de alguma maneira, apoio do Donald Trump nisso, né? Mas é aquilo, como o Plínio falou, essa declaração dele falando sobre fuga na reunião do PL, ainda que seja para negar, né, falando que não vai fugir, ela sinaliza total que ele pode fugir mesmo, até porque ele falou sobre isso sem ser perguntado por ninguém na reunião, né? Não foi uma coletiva de imprensa que alguém perguntou, presidente, o senhor cogita fugir para algum lugar porque o senhor não acredita na justiça brasileira? Até porque, né, tem juristas, né, que defendem o direito de se manifestar interesse em fuga,
né? Existe toda uma tese aí no direito, né, que sustenta isso, que qualquer pessoa tem o direito de dar liberdade, né? E tem o direito de manifestar discordância com o processo judicial ou algo do gênero, né? Então, assim, não fugir, não que seja legítimo, né? Mas ele poderia ser perguntado sobre isso e responder: olha, eu não acredito na justiça brasileira, então sim, se eu tivesse como, eu fugiria, porque minha prisão é injusta. Né? Mas ele não foi perguntado sobre isso nessa reunião do PL, não tinha jornalista lá. Ele resolveu falar de fuga porque o assunto fuga está martelando na cabeça dele, como disse o Plínio, né? Ainda Com que seja certeza. para negar, ele está pensando sobre isso, né? E não é segredo para ninguém que ele pensa sobre isso, né?